E vem conferir a crítica do anime de Claymore. E como eu falei, eu gosto muito de ter um canal de anime, principalmente porque eu posso revisitar obras que fazia um tempo que eu não via. E uma obra que eu estava com muita vontade de revisitar era Claymore, e por um motivo específico. Eu gosto de Claymore, eu acho um mangá muito bom, e que ele, inclusive, vai ser relançado aqui no Brasil pela Panini. Para quem não sabe, Claymore foi lançado entre o ano de 2001 ao ano de 2014. E ele foi completo em 27 volumes. A Panini já lançou o Claymore aqui no Brasil e anunciaram no ano passado, mais ou menos ali um pouco antes do Anime Friends, que eles vão relançar Claymore num formato big. Eu tava pensando nisso, tava vendo algumas discussões e eu pensei, eu não gosto do anime de Claymore. Anime esse que tem 26 episódios, lançado no ano de 2007. Eu pensei, eu não gosto do anime de Claymore, mas por que eu não gostava? Será que era alguma birra porque eu era muito fã do mangá ou será que o anime realmente é ruim? Resolvi revisitar o anime, resolvi reassistir o anime e descobrir se ele realmente é ruim como eu lembro ou se na época eu só estava sendo chato porque eu gostava muito do mangá, eu vi muitas diferenças que fizeram de adaptação e eu não gostei. E bom, o anime de Claymore, ele não melhora, ele continua ruim, mas e até pior do que era na época na minha cabeça. Mas hoje eu consigo ter uma análise crítica um pouco maior para poder entender por que o anime não está funcionando, além de ser uma adaptação ruim. Começando pela parte boa do anime para mim, que seria a primeira coisa que chama sua atenção, que é a abertura e a trilha sonora. Um fator que eu gosto de Claymore é como ele tem uma estética da sua abertura, passando pelo anime normal, a parte da animação mesmo, um anime real, que você sente que é uma estética do começo dos anos 2000, mas que funciona para Claymore, porque a abertura ela é muito boa em relação a como a música cria um clima para o anime começar e como mostra que te coloca naquele universo. Não é uma abertura simples em relação a ser básica ou genérica, ela é forte, ela é marcante, o encerramento também funciona muito bem, porque uma abertura ela tem que colocar você no clima do que o anime vai querer te apresentar. E o encerramento ele tem a função oposta. O que o encerramento faz? Ele vai te colocar com, agora você pode descansar, agora você pode relaxar, pode respirar. E o Claymore faz exatamente isso. A abertura é muito boa, ela te coloca um pouco pilhado para a obra, mas com um fator um pouco de mistério. E o encerramento em si, ele acaba sendo algo mais leve, que acaba funcionando muito bem para um anime, até certo ponto uma mistura de um medieval moderno. E a estética do anime também, da abertura e do encerramento, já diz muito do que vai ser o anime. Além disso, como eu falei, eu gosto da estética, porque o anime é do começo dos anos 2000, 2007, ali metade final para os anos 2000, para quase o começo dos 2010. E para mim, Claymore, ele é um anime que tem que ser sujo. Eu menciono isso sobre alguns animes que lançaram nos anos 90 ou começo dos anos 2000, como por exemplo, você tem um anime que envolve o Rurouni Kenshin, que agora tem um remake. Você também tem o anime, por exemplo, de Berserk dos anos 90. Você também tem o Guerreiras Mágicas de Re-Earth, que vai ter um remake agora. Esses animes, eu acredito que a estética dos anos 90 funciona muito pro estilo que a obra vai te apresentar. E pra mim, Claymore é um pouco disso. Se Claymore fosse lançado hoje em dia, eu ia querer que ele tivesse uma estética mais dos anos 90, que é uma estética um pouco mais suja. E quando eu falo suja, não é em sentido de ser feia. Eu falo que é suja no sentido de você sentir aquela ideia de um medieval moderno, porque é isso que é Claymore. Apesar dos monstros, apesar de ter uma parte um pouco mais tecnológica, posso dizer assim, Claymore tem uma estética medieval, em vários elementos, da armadura, espada, alguns castelos que são apresentados. Considerando isso, você tem que seguir a estética que você está apresentando. E nesse caso, eles conseguem seguir bem. Esse, para mim, é o melhor ponto do anime, a estética. Como o anime consegue, na questão de estética, de visual, até na fotografia que é apresentada, te trazer um clima que Claymore precisa. Até na parte da ambientação, que seria todo esse elemento, ele funciona muito bem. Nesse ponto a animação vai bem. Nesse ponto ela merece elogio. Eu gosto dela, eu gosto desse ponto. Inclusive eu acho que em alguns pontos tem uma ação que funciona bem. Tem alguns momentos que a ação acaba funcionando bem, acaba trazendo bons elementos. Inclusive, esse entra outro fator que eu gosto do anime, ele ser mais 18. E por que eu falo isso? Porque existem animes que usam mais 18 de uma forma errada. No sentido de, ele tá lá e já que tem mais 18 tem que usar violência mesmo, tem que ter conteúdo sexual.
E quando você pensa nisso, nem todo anime precisa disso. E Claymore, a ação, a parte da violência, a estética violenta dele, ele tem um sentido, desde o mangá e agora no anime. Quando você vê essa estética, você percebe que ela não tá lá de graça, e mais do que isso, você percebe que a estética que é imprimida dentro do anime, na parte da violência, diz da história, diz dos personagens, diz da dor que eles sofrem. Uma censura perderia um pouco do impacto, como muitos animes já aconteceram de censurar e perder impacto. Então isso é bom, eles usam bem esse elemento. Mas eu posso dizer, de certa forma, que as coisas boas terminam por aí. Elas têm algumas boas sequências de ação, a violência ela condiz bem com a história, em questão de estética e ambientação o anime funciona, a trilha sonora é boa. Mas e o resto? O resto acaba não funcionando de maneira nenhuma. Primeiro, porque a animação, eu falei, ela é boa, ela não é ruim, mas ela tem seus momentos também. Quando ela precisa ser boa, ela se destaca. Mas em alguns momentos eu acho que ela também é muito parada em questão de parece que são muitos flashes, que parece que os personagens não estão se movimentando em cena. Parece que são vários flashes repetidos para economizar dinheiro. Isso me incomoda. Outra coisa é o visual. Falta um pouco mais de revestimento, falta um pouco mais de uma segunda camada e algumas cenas que você acaba sentindo que falta uma estética um pouco maior. Às vezes o cenário não parece tão vivo como poderia. Se visualmente ele é interessante, ele não parece tão vivo e eu acho que o cenário precisa ser vivo. Muitos animes sofrem com isso, não é só Claymore, mas isso acaba me incomodando um pouco. Outra coisa que me incomoda seria envolvendo a parte da adaptação. A adaptação, ela acaba quebrando muito do que o mangá apresenta. Mas não é nem esse o problema, afinal é uma adaptação. Gosto que siga a história normal, mas se mudar e ficar melhor, ou se mudar e funcionar, tudo bem. O problema é que aqui não funciona, é um desrespeito para o mangá. E ele também é um desrespeito para a própria obra, porque eles não conseguem dar camada, profundidade e também um bom passado para os personagens. E por que eu falo isso? Porque quando você pensa em Claymore, o mangá não é excelente. Ele tem vários problemas. O mangá em si já é alguns problemas que me incomodam. Mas quando você pensa pro anime, você vê que a adaptação ruim faz com que os pontos bons acabem se perdendo um pouco e os pontos ruins acabem se ressaltando. Por exemplo, a Clary. A Clary, ela nunca foi uma grande protagonista. Pela forma como ela foi escrita, de ser mais misteriosa, não se abrir muito com as pessoas, você acaba percebendo visivelmente que ela não vai ter o maior carisma do mundo. E isso falta aqui. Só que já que a história não está funcionando em volta, já que os cortes que fizeram fez com que a história ficasse fraca, não bem desenvolvida, não bem trabalhada, a personagem principal, que poderia ter um mistério interessante, também não é bem trabalhada. O mesmo vale para Teresa, outra personagem interessantíssima, que aqui é completamente quebrada. Então, eu faço uma pergunta que eu sempre faço com qualquer crítica de qualquer obra. Se você não se importa com os personagens, se você não se importa com os personagens principais, por que você vai se importar com a história que está sendo contada? Por que você vai se importar se a Teresa, se a Claire vão morrer? Por que você vai se importar se eles vão sofrer alguma coisa? Porque se você não se importa com eles, você não liga para eles. Eu que ligava um pouco mais por ler um mangá, também não me importo. Então esse é o primeiro problema. Eles conseguem trazer os personagens em tela, sem carisma, sem vida, sem personalidade, sem desenvolvimento. A partir daí, você não se importa com eles. Não se importando com eles, você não se importa com a obra como um todo. Aparecem personagens novos, tem sequências interessantes, mas você como público simplesmente não se importa com o que está acontecendo, porque eles não sabem trabalhar de forma nenhuma os personagens que são apresentados ali, e nem a história que está sendo conduzida em frente da nossa tela. Até discussões interessantes de lealdade, amizade, que é apresentado em Claymore, também não são bem trabalhados e bem desenvolvidos, porque a história não funciona. E aí quando você chega na metade da temporada, você vê que é um corte para um outro arco que também não funciona muito bem, que também não faz sentido. A virada final também não faz sentido. E até os elementos bons são desperdiçados aqui, como por exemplo visualmente em relação às armaduras. Eu gosto muito de como tem uma linguagem visual Claymore, que em certo ponto é bem apresentado, mas mal desenvolvido. E o anime é muito arrastado. Porque, de novo, se você não se importa com a história, que não é bem trabalhada, se você não se importa com os personagens que estão na obra, por que você vai se preocupar com a história? Você não vai. Então você vai deixar ela de segundo plano. Se deixa de segundo plano, ela vai ficando chata. Eles apresentam elementos, apresentam personagens secundários e nada vai funcionar pra você, porque você não se importa com eles. Claymore é uma vergonha pro mangá. E Claymore também é uma história que não funciona quando você pensa pro anime. Quando eu penso em animes que com certeza mereciam remake, seriam Claymore. Eu amaria que fosse com a estética do ano 2000, mas com a história do mangá. Eu acho que muito mais público iria conhecer. Como aconteceu, por exemplo, com Bastard, que ganhou um mangá e o remake ajudou. Claymore com certeza entra nessa lista. Ele é um anime com um mangá muito bom, com uma história muito boa, que eu tenho certeza que se lançasse hoje em dia, iria fazer muito sucesso, mas infelizmente
Essa versão de 2007 é bem ruim. Concluindo, Claymore é um mangá que com certeza vale seu tempo. O anime com certeza não vale. Cada vez que eu reassisto, eu gosto menos dele. E com motivo, é um anime que merece um remake. E por isso que eu fecho um anime de Claymore com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime de Claymore? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.